A paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre você e sobre sua família. Eu me chamo Gilberto e seja muito bem-vindo ao meu e ao seu canal DNA Bíblico. Canal esse, como sempre falo, tem como objetivo levar o Evangelho, as boas novas de Cristo e cumprir a ordem do Senhor, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. E hoje estaremos falando sobre um assunto muito importante e relevante, que não foi só também importante nos tempos bíblicos, mas é muito mais importante nos dias de hoje: idolatria e os seus perigos. O que é idolatria? Quais são os tipos de idolatria e o que nós devemos fazer para nos protegermos à luz das Escrituras contra esse mal que Deus não tolera. Fique conosco e seja muito abençoado pela palavra de Deus. E o texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. A idolatria é algo central na Bíblia Sagrada, recorrente principalmente no Antigo Testamento. Quando olhamos para os 10 mandamentos, o primeiro mandamento, Deus ensina e exorta o seu povo a adorar somente Ele. A adoração a Deus é algo inegociável. Deus exige exclusividade em sua adoração. No entanto, veremos que a adoração não só se restringe à imagem de escultura, mas tudo aquilo que ocupe o lugar de Deus em nosso coração. A primeira coisa que veremos é o que significa idolatria. O que é idolatria? Porque Deus abomina a idolatria e proíbe o seu povo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de praticar idolatria. Idolatria é qualquer forma de culto, adoração ou devoção extrema a algo ou alguém que não seja o verdadeiro Deus. Podemos ver essa verdade de maneira mais nítida nas palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 25, que diz assim: Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Já Charles Hodney, professor e teólogo da Universidade de Princeton, define idolatria do seguinte modo: idolatria consiste não apenas na adoração de falsos deuses, mas também na adoração do verdadeiro Deus por meio de imagens. Com isso, podemos ver, tanto nas palavras de Paulo nas Sagradas Escrituras, como também nas palavras de teólogos renomados como Hodney, que idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no culto, na adoração, quando nós adoramos, nos prostramos e colocamos confiança em uma imagem feita pela imaginação e pela arte do homem. Paulo, quando vai a Atenas e vê a cidade tão entregue à idolatria, ele, falando com os filósofos daquela época, mostra que a divindade não pode ser comparada, assemelhada a algo que pode ser criado pela mão do homem. Veja o que Paulo fala lá em Atos, no capítulo 17, versículo 29, que diz assim: Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Quando nos prostramos diante de uma imagem ou diante de algum instrumento, estamos desonrando a santidade, a glória e a majestade de Deus. Além disso, podemos listar alguns tipos de idolatria que não é somente adorar ou se prostrar diante de uma imagem. Além da idolatria religiosa, podemos dizer a idolatria material, ou seja, o amor ao dinheiro ou às coisas, aos bens materiais. O próprio apóstolo Paulo diz que a avareza é idolatria. Há também a idolatria intelectual. Que idolatria é essa, Gilberto? É aquela idolatria onde o homem coloca a razão humana acima da palavra de Deus. Ou seja, tudo passa pela razão. Se a gente quiser conhecer a verdade, não é pela palavra de Deus, e sim pela razão.
Há também a idolatria do prazer, do entretenimento, quando colocamos prazeres mundanos acima ou mais importante do que o próprio Deus. Não há pecado se divertir, não há pecado sentir prazer em alguma coisa legítima, mas quando colocamos todas essas coisas acima da presença de Deus, cometemos idolatria. E por fim, a idolatria pessoal ou de pessoas, quando adoramos, quando zelamos muito mais por um pai, pela mãe, pelo filho, pela esposa, do que o próprio Deus. Não estou dizendo que amar esses tipos de pessoas, que são aquelas pessoas que têm laços mais íntimos conosco, é pecado, mas quando priorizamos essas pessoas acima do próprio Deus, ou então quando o relacionamento com essas pessoas, elas vêm prejudicar o meu relacionamento, a minha responsabilidade diante de Deus, cometemos idolatria. O próprio Senhor Jesus diz: aquele que amar o pai, a mãe, ou filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Além desses tipos de idolatria, a idolatria externa, onde a gente adora algo ou alguém, também tem uma idolatria muito sutil, que é a idolatria interna. O homem, desde o princípio da sua queda, da sua rebelião com Deus, ele se tornou depravado. Tudo no seu coração se inclina para desobedecer a Deus. O pastor teólogo reformado João Calvino define essa verdade da seguinte modo: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Isso porque constantemente o homem busca criar substitutos para Deus em sua vida. Por isso que dissemos logo no início que a idolatria é tudo aquilo que busca ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Certa vez um puritano chamado Oliver Cromwell disse do seguinte modo: ora, o que é idolatria? Idolatria é qualquer coisa que esfria o seu desejo por Cristo. O que tem esfriado o seu desejo por Cristo? Você que se diz cristão, que serve a Cristo, será que tem alguma coisa ou alguém que tem tomado o lugar de Cristo na sua vida? Aqui eu quero enumerar alguns perigos da idolatria para a nossa vida. Primeira coisa, a idolatria nos afasta de Deus. Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 4, exorta o povo a ter cuidado para que ele não viesse cair na idolatria e se afastasse de Deus. Veja no versículo 23 e 24 de Deuteronômio capítulo 4, que diz assim: tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Outro perigo da idolatria é que ela cega o homem espiritualmente para as verdades espirituais. Veja que o salmista, lá no Salmo 115, do versículo 4 e do versículo 8, que diz assim: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que neles confiam. E por fim, a idolatria leva à condenação eterna. Lá no Apocalipse de João, no capítulo 21, versículo 8, João descreve o final dos idólatras da seguinte maneira: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Vemos que a consequência da idolatria é muito grave, que por fim leva o homem à condenação. Mas o que podemos fazer para nos guardar desse mal tão grave que nos leva a nos afastar de Deus, leva-nos à cegueira espiritual e nos leva à condenação eterna? A busca por conhecer a Deus por meio de sua palavra revela quem é o verdadeiro Deus e revela também os falsos deuses. Veja a importância de conhecer o verdadeiro Deus quando o profeta Osés fala para o povo lá no capítulo 4, versículo 6 de Osés, que diz assim: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitar o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos.
Quando negligenciamos a palavra de Deus que revela a sua pessoa e o seu caráter, estamos pecando e estamos ficando mais suscetíveis a todo tipo de idolatria. Outra coisa que nos guarda da idolatria é quando buscamos a glória de Cristo. Quando Cristo está no centro da nossa vida, não há espaço para qualquer tipo de idolatria. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo exorta a igreja dizendo: quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E por fim, nós devemos nos arrepender constantemente. O cristão deve avaliar o seu coração de uma maneira diária, buscando rejeitar tudo aquilo que tente tomar o lugar de Deus em nossas vidas. No livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 15 e 16, Moisés exorta o povo de Israel a ter cuidado com as suas almas, relembrando a experiência do Monte Sinai, quando Deus falando que, embora tenham visto sinais da manifestação divina, como trovões, como relâmpagos, como o bramido de uma trombeta, contudo, não viram nenhuma representação visível dele, tendo apenas ouvido a sua palavra. Mas qual é a lição que fica para nós diante das palavras de Moisés, Gilberto? É que Deus não se mostrou de nenhuma forma, mas lhe falou, expôs a sua palavra. Deus quer que obedeçamos a sua palavra e o conheçamos por sua palavra e o adoramos, instruídos também por sua palavra. E idolatria e seus perigos. Idolatria foi algo que arrasou o povo de Deus. Por causa da idolatria, o povo de Israel foi levado para o cativeiro. Por causa da idolatria, do prazer, Sansão perdeu os olhos. Por causa da idolatria, o reino do povo do norte foi levado pelos assírios. Qual tipo de idolatria nós temos cometido? O que tem tomado o lugar de Deus no nosso coração? A idolatria do coração é muito mais sutil do que se prostrar diante de uma imagem. Muitas pessoas têm se deixado levar pela idolatria, idolatrando o homem, idolatrando uma semelhança da arca, idolatrando o shofar, idolatrando coisas da nação de Israel. Qual é o tipo de idolatria tem dominado e escravizado você? Que Deus nos guarde, que Deus incline o nosso coração para adorar, servir e cultuar somente a Ele. Que Deus nos guarde da idolatria. Lá em João, no capítulo 5, versículo 21, o apóstolo João faz uma exortação simples e direta para aquela igreja. Ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua alma da idolatria. Fique na paz do Senhor.